O tema da nossa reflexão de hoje é saúde para os últimos dias. Ela não é uma reflexão convencional, digamos assim, com relação à saúde. Ela é uma mensagem, é uma reflexão que ela está unida a conceitos, a conceitos espirituais, como toda mensagem de saúde deve ser, obviamente. Mas nós vamos, dentro de um guarda-chuva bem amplo, de vários subtemas que a gente pode abordar dentro de um tema maior, que é saúde ou reforma de saúde, hoje a gente escolheu uma vertentezinha para nós estarmos refletindo a respeito dela. Irmãos queridos, esse primeiro verso de Colossenses, ele nos diz muita coisa com relação ao que o Senhor espera de nós. Mortificai, portanto, os vossos membros, para que vossos membros que estão sobre a terra, que nós devemos mortificar. Fornicação, em algumas outras versões, fornicação, prostituição, perdão, impureza, afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. O que é que o Senhor Deus está dizendo aqui para nós? Aqui nós temos a primeira palavra, mortificai. Então, esta primeira palavra, ela é um imperativo, é uma ordem. É algo que o Senhor Deus está dizendo que nós devemos fazer, e não Ele. Então, quem deve fazer morrer a natureza terrena, quem deve fazer morrer todos esses aspectos que nós estamos lendo aqui, é cada um de nós. Então, não é o Senhor Deus que faz essa obra, Ele nos dá poder para vencer, mas a decisão, a ação, ela tem que ser nossa. Muito bem. Então, agora, nós vamos analisar, irmãos, o que acontece com a minha e com a sua mente, de modo que quando nós não obedecemos esse imperativo do Senhor, o que é que ocorre comigo e com você? O que ocorre na nossa mente e que nos leva a não cumprir o que nós estamos lendo em Colossenses 3:5 e, consequentemente, nos leva ao pecado. Então, vamos lá. Aqui nós temos o nosso cérebro. Irmãos, absolutamente tudo o que acontece conosco, tudo que nos leva a pecar, ou até mesmo tudo que acontece conosco de bom, ocorre primeiramente pela visão. Então, isso é comprovado pela Bíblia. A palavra de Deus nos diz que é pela contemplação que nós somos transformados, então tudo acontece primeiramente pela visão. E nós aqui estamos ligando a Colossenses 3:5, que nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena, na versão Almeida atualizada. Na Almeida Corrigida Fiel, que é a versão que nós estamos utilizando aqui, é mortificai. Então, tudo que nós vemos, seja um prato de comida, né? Seja e qualquer outro pecado, como o roubo, o adultério, o falar de outros, o falar mal ou pecar contra o próximo por palavras, tudo ocorre pela visão. E vamos falar, então, direcionado para uma questão alimentar. Nós olhamos algo, né? E tem um lugarzinho na nossa mente que dá uma reação. E essa reação nos leva, né? Nos leva a analisar, a fazer uma análise. E isso ocorre, como a gente falou, em qualquer área, quer seja olhar para uma outra pessoa do sexo oposto, né? Para um determinado tipo de alimento. E dessa análise, nós pulamos para um outro lugarzinho, né?
que nós decidimos manter aquilo em nossos pensamentos. Nós tomamos uma decisão. E essa decisão nos leva a manter aquilo diante de nós. Então ocorre uma outra coisa. Nós passamos a sonhar com aquilo. Por exemplo, se for um prato de comida, nós começamos a pensar como seria bom se eu tivesse, não um prato de comida, mas um determinado alimento. Se eu pudesse comer alguma coisa, aquela tal coisa, e começa a alimentar aquilo, né? Depois que nós sonhamos com o objeto, então, uma outra coisa acontece, nós assumimos. Nós fechamos o ciclo dizendo, eu quero, e eu vou fazer, né? Então, quando eu faço isso, agora, imagine, olha, percebe o passo a passo do processo? Né? Aqui nós temos um passo a passo, e um passo a passo lógico e progressivo, né? Tanto para aquilo que é bom, quanto para aquilo que não é bom. Então, imagine se nesse processo não houvesse análise e nem decisão, não houvesse nenhum desses dois. O que aconteceria? A pessoa, comigo e com você, nós veríamos, depois nós passaríamos a sonhar com aquilo e concretizar. Nós concretizaríamos. Seria mais ou menos assim: vejo, sonho e quero, não é? Queridos, meus irmãos, vocês sabiam que quando nós não oramos e quando nós comemos errado, essas duas partes aqui, da análise e da decisão, elas deixam de existir? Elas deixam de existir. Então, e por muito tempo eu pensei, por que a oração? A alimentação eu já sabia, mas por que a oração? Porque é justamente a oração que vai a minha comunhão com Deus. Quando eu oro ao Senhor, eu estou me colocando em posição de submissão a Ele, em posição de dependência. Então, quando eu oro ao Senhor, o Espírito, estou autorizando o Espírito Santo a agir na minha mente, por me colocar em uma posição de submissão, de dependência ao meu Pai, ao meu Senhor. Então, quando eu oro, o Espírito Santo ele tem autoridade para poder me ajudar na análise e na tomada de decisão. Mas se eu não oro, e vamos unir a um outro aspecto, se eu me alimento mal, errado, nós vamos falar aqui mais diretamente sobre o alimento cárneo. Mas isso é aplicado a qualquer outra coisa, se nós nos alimentamos errado também. Eu sou vegetariano estrito, mas eu me alimento errado dentro do vegetarianismo estrito, então nós caímos na mesma situação de qualquer outra pessoa que se alimenta e que não é vegetariano. Tudo bem? Então vamos avançar. Então, é muito fácil de compreender diante desse passo a passo e diante disso que nós estamos analisando aqui, do porquê de hoje no mundo pessoas vão a festas e elas consomem bebidas alcoólicas ou drogas, até mesmo drogas. Elas se relacionam furtivamente e momentaneamente com pessoas ali de forma bem descompromissada ali, e mantém aquele relacionamento e avança, e na mesma noite tem intimidade sexual com aquela pessoa, e a gente vai entender, com essa análise aqui, com essa reflexão, do porquê desse tipo de comportamento ele ocorrer. Muito bem. Então, agora vamos direcionar, por exemplo, para os jogos eletrônicos. Nós estamos fazendo com alimentos, mas vamos abrir um parênteses para os jogos eletrônicos, porque vai nos ajudar aqui a nossa reflexão também. Já perceberam, não sei se alguém aqui já jogou, e no passado, ou se conhece algum parente que joga. Mas, por que os jogos eletrônicos, eles são tão nocivos? Irmãos, eles não dão tempo de nós analisarmos.
Os jogos eletrônicos, eles obrigam as pessoas a passar rápido de um ponto para outro. E o mesmo acontece com quem assiste televisão, filmes, séries, essas coisas todas. Então, a parte da análise, na verdade, ela é queimada e impede com que a nossa mente analise e, posteriormente, tome decisão. Então, os jogos eletrônicos, eles acostumam a nossa mente a pular a parte da análise, nós pulamos direto para a decisão, né? E olhe como o inimigo, ele é sagaz e ele é maligno mesmo. Ele acostuma com que as crianças façam isso, que isso aconteça desde as crianças, desde a primeira infância, os primeiros anos da infância, para que essa habilidade, essa capacidade de análise, ela seja comprometida, obviamente, pule diretamente para a decisão. Então, é isso que. E o que acontece como consequência para os nossos filhos? Os nossos filhos estão tão acostumados a pular fases, a pular, pular e pular, e deixar de analisar. E quando a gente apresenta isso como uma rotina durante a semana, e quando vai o sábado para o templo para adorar, chega lá no templo, fica ali de frente para um livro que só tem letras e que não muda nenhum aspecto, não muda, não tem nenhuma gravura. Tem como os nossos filhos se interessarem por algo que está em oposição àquilo que eles estão acostumados a contemplar? Então, meus irmãos, quando nós falamos de saúde para os últimos dias, que é o tema dessa meditação, dessa reflexão, tendo isso posto diante de nós, agora sim nós vamos entrar propriamente no tema. Nós vamos entender agora, pela palavra do Senhor, pela inspiração, né? E por alguns aspectos da ciência também, do porquê que o comer carne, e aí alimentos cárneos, e a gente atrela aí o comer errado também, como isso afeta, né, a nossa espiritualidade, e como isso também afeta basicamente tudo, inclusive a nossa salvação, implica na nossa salvação. O comer carne e o comer errado afeta que aspecto desse passo a passo aqui que nós estamos vendo? Este aqui, irmãos, o da decisão, este aqui. Então, a alimentação cárnea e a alimentação errada, ela deixa a pessoa fraca de decisão. E nós vamos ver agora, nós podíamos ler na palavra, mas por uma questão de tempo eu vou projetar aqui os versos. Gênesis 1, 28 e 29, o Senhor Deus tinha acabado de fazer o homem e a mulher, criar o homem e a mulher. E ele nos diz o seguinte: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Muito bem. O que o Senhor está nos mandando comer aqui? Frutas, cereais, nozes, grãos. É isso ou não é? É isso que o Senhor Deus está nos dizendo aqui. E agora, eu vou lhes fazer uma pergunta. Neste cardápio que o Senhor Deus deu a Adão e Eva, ele estava dizendo que todo o restante da humanidade também deveria se alimentar desta mesma forma? Sim, com certeza. Era essa a mensagem que o Senhor Deus estava dando para Adão, Eva e toda a sua posteridade. Né? Agora, veja o que o Senhor Deus mandou os animais comerem. Gênesis 1, verso 30.
e a todo animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente. Toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Então, o que que o leão, o boi, o urso comiam? Eles comiam erva. E o que é erva, vamos traduzir? Capim. Era isso que eles comiam. Então, os animais não comiam uns aos outros. Nunca, absolutamente nunca, foi plano de Deus que houvesse morte no mundo. Nunca foi que houvesse morte. A morte é algo resultante do pecado. Quando o homem pecou, olha, agora vamos para um outro aspecto. Aqui ainda não havia pecado. Agora ocorre o pecado, entra o pecado na nossa história. E aí o Senhor acrescentou uma coisinha na alimentação da humanidade. Vamos ver o que foi? Gênesis 3, 17 e 18 diz assim: E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então, meus irmãos, o homem começou a comer também as coisas verdes que nascessem, ou seja, folhas. Porque o Senhor Deus, após o pecado, então, acrescenta folhas à alimentação, à nossa alimentação, à alimentação do homem. Queridos, as folhas, elas funcionam no nosso organismo de forma bem simples, como as vassourinhas. Elas são as vassourinhas que vão varrer o nosso organismo, o nosso intestino por dentro, né? Vão varrer o quê? Varrer aquilo que não deve estar ali, né? O Senhor Deus sabia que com o pecado viriam também agressores ao corpo do homem, né? Que agressores? Agressores em forma de micro-organismos, que são os micróbios, né? Micro-organismos, as doenças, né? Toda a nossa imunidade teria também direta relação com a boa saúde do nosso intestino, né? E as folhas, elas também elas entraram no lugar dos remédios, né? Então, foi por isso que o Senhor Deus acrescentou folhas ao cardápio após o pecado. Então, a gente pode dizer, então eu preciso comer folhas, para que eu esteja bem varridinho por dentro, não é? Então, é mais ou menos esse o pensamento. Então, após o pecado de Adão, dois reinos passaram a existir, meus irmãos. O reino do assim diz o Senhor e o reino do assim eu acho, do assim eu penso, né? Então, o reino do assim diz o Senhor aceitava tudo no reino, deste reino do assim diz o Senhor, as pessoas aceitam tudo o que o Senhor Deus dizia, né? Então, lembram de Gênesis 6? Nós não vamos ler, mas lá, em Gênesis 6, logo nos primeiros versos, falam de dois grupos, os filhos de Deus e os filhos dos homens, né? Os filhos de Deus permaneceram, que são os filhos de Sem, os semitas, permaneceram morando aonde? Nas montanhas. Mas os filhos dos homens passaram a fazer o quê? A morar na planície, não é? Então, os filhos de Deus viviam conforme assim diz o Senhor, mas os filhos dos homens começaram a viver conforme o assim eu acho, o assim eu penso. Então, o mundo começou a crescer após o dilúvio, né? E os homens começaram a comer carne. Muito bem. Então, nós sabemos muito bem quando os homens começaram a comer carne. Mas a pergunta é: algum animal, ele foi criado por Deus para ser comido? Nós sabemos a resposta. Não, porque o nosso Deus, o Senhor nosso Deus, não é um Deus de morte, né? É um Deus de vida.
E o Senhor Deus fez os animais com alguns propósitos. Um dos propósitos foi para nos ajudar, ser de auxílio para nós, em vários aspectos da nossa vida, né? Quem mora na roça, quem mora no campo, sabe que os animais, eles podem ser de grande ajuda, em termos de força, né? É, e também o Senhor Deus criou os animais para que eles fossem a nossa alegria, para que eles trouxessem alegria, companheirismo, amor, para que eles enternecessem o nosso coração, não é? Então, esses foram alguns dos motivos. Mas depois do dilúvio, que todo o mundo foi destruído, não havia bastante fruta e nem verdura para os homens, para as pessoas se alimentarem. O que é que tinha? Apenas lama, deserto, nada. Então, vamos agora para Gênesis 9, versos 1 e 2. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor, muita atenção agora, e o temor de vós, e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Então, por que os animais iriam começar a ter medo do homem após o dilúvio? Irmãos, até o ano do dilúvio, até o momento do dilúvio, os animais, eles não comiam uns aos outros. E as pessoas, não havia esse tipo de violência entre os animais, entre eles mesmos, e os seres humanos e os animais, enfim. Mas o Senhor Deus falou que os animais iam fugir de nós. Por que que o Senhor Deus falou isso? O que queria começar a acontecer? Tudo quanto se move que é vivente será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, assim como a erva verde. Então, por que que o Senhor Deus não disse aqui, assim como vos dou as frutas, tudo vos dou agora? Por que que ele não disse isso? Por que que o Senhor está aqui neste momento citando especificamente as ervas verdes, aquelas que ele deu depois do pecado, né? Então, irmãos, agora o Senhor Deus vai falar de coisas específicas que foram dadas, que ocorreram após o pecado, né? O que o Senhor Deus fez antes do pecado, né? Depois do pecado, ele tem que fazer ajustes. Então, ele menciona dessa forma porque são coisas que ocorreram especificamente após o pecado. A erva verde veio após o pecado, né? Então vamos avançar. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente, atenção aqui, requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Como adventista do sétimo dia, até esta leitura, até este momento, eu lia tudo isso que nós estamos lendo até agora, e eu dizia, Deus mandou comer carne, né? Deus disse que podia comer carne, não é? Não é que o Senhor Deus mandou, ele não tinha outra alternativa, não tinha outra alimentação. Então, o Senhor disse, pode comer, mas pode comer por quanto tempo? Por enquanto. Enquanto o quê? Enquanto não cresce, enquanto não tem os outros alimentos, que são os alimentos ideais que eu criei, como se o Senhor estivesse nos dizendo, que eu criei para todos vós, né? A carne, ela só entra como alimento quando não tem absolutamente mais nada para se alimentar. Lembra dos esquimós, né? A situação dos esquimós? Então, meus irmãos, vamos continuar na história. Então, o povo começou a crescer, a frutificar, como diz a palavra. Então, dos 3 filhos de Noé, apenas Sem ficou do lado de Deus.
os outros 2 filhos, a sua posteridade, né, seguiram os passos dos antediluvianos. Muito bem. E a situação começou a tomar uma proporção gigantesca, né, e contrária ao assim diz o Senhor. Então, na linha da história, o Senhor decide criar um povo, levantar, na verdade, levantar um povo que ajudasse todo o restante, né, a caminhar com o Senhor. E como é o nome desse povo? Nós sabemos, o povo de Israel. Mas esse povo virou as costas para Deus. E, como resultado, esse povo se tornou escravo ali no Egito, né? Então, o que que nós conseguimos perceber com relação a o que que nós sabemos sobre escravidão? A escravidão, vamos pensar agora na situação de um escravo. Um escravo, ele tem liberdade de comer uma fruta, por exemplo, a hora que ele quer? Não, nós sabemos que não, né? O escravo, ele tem liberdade de dizer assim: olha, senhor, meu senhor, eu trabalho 6 dias da semana, mas no 7º dia eu não vou trabalhar, né? Eu vou descansar, como diz o mandamento. Um escravo pode fazer isso? Não, nós sabemos que não pode. Então, a história nos confirma que por 430 anos, o povo de Israel, ele foi escravo no Egito. E nenhum de nós tem ideia do que isso significa. Mas lembra que quando o Senhor Deus deu o 4º mandamento, ele disse assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar, né? Então, quando o povo de Israel foi tirado ali do Egito por Moisés, o povo já tinha esquecido de praticamente tudo o que o Senhor Deus havia lhes ensinado. E aí vem o mandamento: lembra-te, né? Lembra-te do dia de sábado. Então, eles haviam esquecido completamente tudo o que o Senhor, praticamente tudo o que o Senhor havia ensinado. Mas então, algo aconteceu. Vamos para Êxodo 16, versos 2 e 3, e nos diz o seguinte: e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés. Estão peregrinando no Egito, no deserto. Murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. Então, irmãos, quem Satanás colocou no meio do povo para incitar a essa rebeldia? Isso aqui é rebeldia, né? Então, essa declaração, ela foi fomentada, ela foi encorajada, ela foi influenciada por quem? Quem foi que o inimigo colocou ali no meio do povo para incitar esse tipo de comportamento, de pensamento e comportamento? Então, Números 11, dos versos 4 a 6, nos diz o seguinte: e o vulgo, algumas versões da Bíblia usa populacho, né? Mas nós sabemos que são egípcios. E o vulgo que estava no meio deles, porque egípcios saíram com o povo de Israel, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Percebe aí a influência no verso. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas e dos alhos. Mas agora
a nossa alma se seca. Coisa alguma há senão este maná diante dos nossos olhos. Se o nosso coração anseia pelo que o Senhor não nos deu, então, analisando todo esse verso, então, o que existe dentro de nós? Existe egípcio dentro de nós. Se o nosso coração ainda anseia por aquilo que o Senhor Deus não nos deu. Aí pode-se dizer assim, irmã, mas em Levítico o Senhor Deus separou os animais limpos dos animais imundos. Bom, depois que o Senhor Deus tirou as pessoas, tirou o povo dele do Egito, a primeira coisa que o Senhor Deus deu para eles se alimentarem foi o maná. E o que é maná? É alimento vegetariano estrito. É o alimento do céu. O alimento vegetariano estrito é o alimento do céu. Mas aí chega o povo. E o povo diz assim, nós não queremos maná. Nós não queremos o alimento do céu. Nós queremos carne. Então, olha o que o Senhor Deus diz. Então, já que vocês querem carne, então eu vou separar entre alimentos limpos e alimentos imundos, né? Que Deus é esse que nós temos? Existem 3 tipos de alimentos, irmãos. Existem os alimentos condenados, que são os alimentos imundos. Existem os alimentos tolerados. Deus não quer estes alimentos para nós, mas a pessoa quer. São as carnes limpas. E existe o alimento ideal, que é o alimento vegetariano estrito. E, assim, se nós vamos traçar um pensamento lógico agora. Nós queremos ir para o céu, todos nós que aqui estamos, e os que vierem a assistir esse vídeo posteriormente, todos nós desejamos ir para o céu. Muito bem, né? E para estar lá, para apreciar o que tem lá, eu preciso primeiro fazer o quê? Apreciar o que vai ser me ofertado lá, aqui. Se eu não faço isso, né? Se eu não fizer isso, pela lógica, nós vamos conseguir apreciar ou almejar o que está lá? E estar lá, propriamente dito, né? Será que o Senhor Deus, ele nos negaria alguma coisa boa? Os pais negam alguma coisa boa aos filhos, né? E então, voltando à nossa sequência, à nossa análise, à nossa reflexão, então o Senhor Deus dá carne ao povo. Eles disseram, não queremos este maná. Queremos carne. E o Senhor Deus dá, né? Agora, ele queria dar a carne? Não, ele não queria, né? Ele queria dar o quê? O maná, né? Então, o povo diz, queremos carne. E será que o coração do Senhor se agradou disso? Vamos ver aqui em Salmos 78, verso 18. E tentaram a Deus, queridos, olha só a força dessa palavra. Tentaram. E tentaram a Deus em seus corações, pedindo carne para o seu apetite, né? E em outras versões, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. É uma outra versão que tem, uma outra versão da Almeida. Alimento que fosse do gosto, ou seja, para o seu apetite. Se é do nosso apetite, é do nosso gosto, né? Essa é a história do povo de Israel. Pediram carne para satisfazer os seus apetites, e aí nós vamos ver o que é que aconteceu. Salmos 78, versos 25 a 31, nos diz o seguinte: o homem comeu o pão dos anjos,
Ele lhes mandou comida a fartar, fez soprar o vento do Oriente nos céus, e o trouxe do sul com sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar. Por diversas vezes, irmãos, eu tentei visualizar o que esse texto está nos passando. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo, não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais robustos deles e feriu os escolhidos de Israel. Querido, estamos falando do povo escolhido. O tema da nossa mensagem é saúde para os últimos dias. Não vamos perder isso de vista. Os escolhidos de Israel, do antigo Israel, nós estamos agora, quem está lendo é o Israel espiritual. Então, nós estamos lendo a respeito da nossa própria história. Né? Então, a história, ela nunca é um fato isolado no passado. Ela faz referência à nossa vida atualmente. Né? Então, por que o Senhor Deus lançou uma praga sobre o povo, né? Quando o povo ainda estava com carne na sua boca? Era porque Deus queria que eles comessem carne? Irmãos, não há alegria no céu quando o Senhor Deus nos vê matando os animais dele, né? Para quem o Senhor deu essa liberdade de tirar a vida de um outro ser para que ele esteja no nosso prato? Por muito tempo eu falei que isso não era ponto de salvação, né? Por muito tempo, antes da minha real conversão, minha e da minha família, que, irmãos, eu tenho, em março, nós vamos completar 24 anos de batismo, mas a nossa conversão, ela começou apenas em 2010. Batizamos em 99, mas ela começou de verdade em 2010. Então, né, até 2010, eu dizia, em casa não entra. Mas quando eu saí uma vez ou outra na casa dos parentes, de irmãos que ainda comem determinados tipos, eu como, mas na minha rotina vai ser diferente, né? E, assim, eu falava, como muitos outros falam ainda hoje, até Jesus comeu peixe, né? Bom, foi então que eu comecei a estudar, Deus começou a nos apresentar, a minha família, alguns aspectos interessantes e importantes e, na verdade, vitais, que implicavam vida ou morte, e principalmente a vida ou morte espiritual. A primeira foi, qual foi o animal, como nós já falamos aqui, qual foi o animal que foi feito para ser comido? E esse foi o primeiro aspecto. O segundo, que mexeu muito com os meus estudos, com as minhas reflexões e, posteriormente, com as minhas decisões. Desde 1844 para cá, nós estamos vivendo em que dia? O dia da expiação. A serva do Senhor utiliza o grande dia da expiação, essa expressão, né? E nós sabemos o que acontecia naquele dia. O sumo sacerdote, né, entrava ali no Santíssimo e, enquanto isso, o povo ficava ali fora em atitude de quê? De contrição, de autoanálise, de arrependimento, de confissão de pecados. E ali era todo um cerimonial que acontecia, e ao sair dali, o sumo sacerdote, ao sair dali de dentro do templo, do Santíssimo, quem não tivesse confessado, abandonado, confessado e tudo mais, o que acontecia? Se não tivesse feito isso, a pessoa morria. Muito bem. Isso de forma bem resumida, mas todos nós já conhecemos
o cerimonial do dia do dia da expiação, né? Nós sabemos, nós conhecemos que o dia da expiação, a festa, né, é uma das festas judaicas, e ela ocupa ali a posição 6. Né? Nós temos como festas judaicas a Páscoa, os pães asmos, as primícias, o Pentecostes, as trombetas, a expiação e os tabernáculos. Né? Vamos focalizar aqui, ó, nas trombetas. O sacerdote saía do templo aqui, né? Tocava a trombeta, ainda não é o dia da expiação. Então, as trombetas ocorria o quê? O sacerdote, qual era o cerimonial? O sacerdote saía do templo e tocava a trombeta para divertir o povo de quê? Da proximidade do juízo. Era para o povo começar a pensar, olha só, queridos, o objetivo era para que o povo começasse a pensar e tirar todos os pecados do seu coração. E isso acontecia 10 dias antes. Olha como tem o Senhor Deus, ele nos dá todas as oportunidades. Acontecia 10 dias antes do dia mais importante para eles, né? Que era o dia do juízo, que era o dia da expiação. Essa festa das trombetas, amados irmãos, era uma prefiguração daquele dia que começou-se a dizer, está chegando o dia do juízo. Lembra? Na palavra de Deus, onde está isso? Primeira mensagem angélica. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Irmãos, de 1840 a 1844, foi quando Guilherme Miller e mais de 3.000 pregadores de outras denominações religiosas começaram a pregar a proximidade do juízo. Nós sabemos que é do juízo investigativo, né? O início, quando Jesus sairia ali no santuário do céu, do lugar santo e passaria para uma outra fase, né, da redenção, do plano da redenção, que o juízo investigativo. Muito bem. Então, nesse dia, né, nesse dia da expiação, vinha o sumo sacerdote para fora do templo e dizia: hoje, quem não tiver resolvido o seu pecado, morrerá. Né? Então, tudo isso que nós estamos falando sobre o comer alimentos carnes e o comer errado, nós vamos entender a relação, tá bom? Então, vamos estar bem focados. Neste período aqui, do período na expiação, na festa da expiação, né? Nessa sexta festa, 3 coisas o Senhor Deus pedia que o povo fizesse nesse dia. Vamos perceber. Primeiro, ele dizia que era para não comer manjares. E eu li isso muitas vezes, mas eu não percebia. Irmãos, o que é comer manjares? É comida pesada, é tirar carnes, tirar os temperos fortes, alimentar-se da forma mais simples que existia, né? Era tirar, na verdade, tudo o que não prestava, tudo aquilo que estava em desarmonia com o plano de Deus para a alimentação dos seus filhos, do seu povo, né? Excesso de açúcar, chás impróprios que contêm estimulantes, refrigerantes, alimentos cárneos, enfim. Comer em demasia, comer mesmo daquilo que é bom, comer em grande quantidade. Enfim, tudo isso era o que o Senhor pedia para o seu povo como preparo, né, para o momento do juízo. O Senhor Deus também pedia uma segunda coisa que o povo fizesse. Ele pedia para que o povo não usasse nenhum adorno. Né? Ou seja, o que é que o Senhor dizia? Vista-se com simplicidade. As pessoas neste dia eles eram orientados a se vestirem de uma determinada forma. Então,
E aqui a terceira coisa, faça um exame de consciência, um exame de coração. Era isso que o Senhor pedia. Basicamente, três coisas. Então, ninguém usava adornos, se vestiam de forma bem simples, eles ficavam como se fosse em jejum nesse dia, e eles tinham que ficar pensando no que eles tinham feito. Se tudo havia sido confessado, se eles não haviam enviado mais nenhum pecado para o santuário, né, para o Santíssimo. Quando o sacerdote, então, saía de lá de dentro, o que é que acontecia? A pessoa que não tinha seguido essas orientações morria. Então, aqui nós temos três reformas que o Senhor pedia e pede atualmente. Pedia para o Israel antigo e pede para o Israel moderno espiritual. Reforma na alimentação, reforma no vestuário e a sua reforma espiritual. Abandonar pecados conhecidos. O Senhor pede hoje para nós que nós tiremos os manjares, que nós cuidemos do nosso vestuário e que nós examinemos a nossa vida. Por quê? Porque logo, logo o Senhor nos diz assim: eu vou sair do santuário. Veja como está a sua vida, né? E um terceiro ponto que nos meus estudos eu também algo que me chamou muito a atenção e que me levou além de uma profunda reflexão, a uma tomada de decisão, né? É o que está aqui em Eventos Finais, na página 71. Vamos ler juntos. Nós já estamos finalizando. Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, a seu desígnio original. Que o homem subsista com os produtos naturais da terra. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, olhe só, queridos, percebamos o peso das palavras. Aqui é Deus falando conosco. Deve a alimentação cárnea ser finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte de seu regime alimentar. Devem ser vistas maiores reformas entre o povo que pretende, um sinônimo, professa estar aguardando o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve realizar uma obra entre o nosso povo que ela ainda não realizou. Há os que devem estar atentos para o perigo de comer carne, pois ainda estão ingerindo a carne de animais, arriscando assim a saúde física. Olha o que está implicado na alimentação carne. Arriscar a saúde física, mental e espiritual. Muitos que agora estão apenas meio convertidos no tocante à questão de comer carne, se afastarão do povo de Deus, para não mais andar com eles. Eventos Finais 71. Irmãos, porque o povo que está esperando, Jesus retornar, vai deixar de comer carne? Porque se nós não acostumarmos, irmãos, vamos todos estar neste meio. Se nós não nos acostumarmos a comer como nós vamos comer no céu, nós não vamos querer estar lá. Não vamos, irmãos. Todos os que são chamados por Deus, todos aqueles que foram chamados por Deus, vocês já perceberam que o Senhor Deus mexeu na alimentação deles, no cardápio deles? Então, vamos relembrar. De quem o Senhor corrigiu o cardápio antes de começar uma obra maravilhosa? Ele corrigiu o cardápio de Sansão, João Batista, e sabe de quem mais? Do povo de Israel. O Senhor corrigiu o cardápio do povo de Israel antigo e do Israel moderno. Todos os que têm uma obra especial, Deus muda o cardápio.
Não tem jeito. É? Vou fazer uma outra pergunta, mais perguntas assim para nossa reflexão. Qual é o povo hoje que tem a maior responsabilidade dada por Deus, devido à tremenda luz que recebeu? Que tipo de alimentação Deus deu para esse povo que ele levantou? Nós sabemos de quem nós estamos falando, de nós. Meus amados irmãos, uma fruta, ela leva, em média, 1h30, 2 horas para se transformar em sangue bom em nós. Um alimento cárneo demora, em média, 72 horas para virar toxina no nosso sangue, no nosso corpo. E ela fica grudada ali nas paredes do intestino por anos e anos e anos e anos. Quando nós comemos aquilo que não serve, aquilo que não presta, o nosso corpo, nós estamos destruindo o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, como diz 1 Coríntios 6, 19 e 20. Quando nós bebemos chás e outros líquidos, ou comemos com líquido, ou fazemos tudo, enfim, que não é aquilo que o Senhor Deus pede de nós, nós estamos entupindo o nosso corpo daquilo que Satanás criou e não o próprio Deus. Nós estamos, com isso, destruindo o templo do Espírito Santo. O Senhor Deus nos deu todas essas informações para que nós ponderássemos com sinceridade. Alimentação. Isso é uma pergunta retórica e nós vamos responder para nós mesmos. A questão da alimentação, ela é uma decisão minha ou é uma decisão de Deus? Nós sabemos a resposta. E eu vou compartilhar com os irmãos o meu entendimento para mim, para a minha vida. Ela é uma decisão de Deus para mim, mas que Ele me deu o livre-arbítrio, sendo um Deus tão maravilhoso e tão amoroso. Ele me deu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos tomar a decisão de aceitar o senhorio dele na questão da alimentação, aceitar o senhorio dele para a minha vida ou não. Então, eu lembro muito do que Josué, do que a palavra de Deus nos diz. Eis que tenho posto diante de ti, é o Senhor Deus falando, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Então, a vida está aonde? Nos alimentos que Deus nos deu, que são vida, que nos dão vida. A morte, ela está nos alimentos, que foram criados pelo inimigo de Deus e nosso inimigo. Então, hoje o Senhor, mais uma vez, está colocando diante de nós, estas decisões. Essa decisão. É uma decisão que para muitos, para mim, foi muito custoso e foi resultado de a decisão ela foi tomada depois de muita angústia de alma, muitas lágrimas, mas lágrimas em meio à decisão. Senhor, eu sou incapaz eu não tenho força para parar de comer tal coisa. E eu queria compartilhar uma coisinha só, que para mim foi o mais forte na minha vida, quando eu ainda comia alimentos cárneos. O Senhor Deus foi nos mostrando por meio da alimentação, isso começou em 2010, foi começando nos mostrando, até 2010 nós comíamos todos os alimentos cárneos, até 2010 nós seguíamos Levítico 11, pronto, para ficar mais simples. Foi quando um pregador, um missionário, foi na nossa cidade, em Belém, e lá, em Belém,
ele falou sobre vários temas e um deles foi a alimentação. Ali o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração e da minha família. Terminando essa semana de oração, todos nós decidimos unanimemente, nós 4, não comer mais carne vermelha. Cortamos ali, nessa semana. A partir dessa semana, começou a nossa jornada de 5 anos para ir eliminando tudo até nos tornarmos vegetarianos estritos. Então, depois da carne, veio a carne branca, frango. E a carne de frango, para mim, foi uma luta absurda. Absurda. E eu via, nas minhas lágrimas em oração com o Senhor, eu disse: Senhor, eu não vou conseguir vencer. Eu sei qual é a tua vontade, eu aceito a tua vontade para mim e eu quero me apropriar, viver a tua vontade para mim. Mas eu não estou conseguindo. No meu desespero, irmãos, eu pedi repetidas vezes e com um fervor que outras poucas vezes eu utilizei, eu expressei isso em oração para o Senhor. Eu disse para o Senhor Deus, eu disse: Senhor, me dê nojo de carne de frango. Quando eu puser a carne do frango na minha boca, me dê nojo, asco, repulsa. E o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, ele olhando para Cleuma e sabendo como a Cleuma é com questão alimentar, ele já estava ouvindo a minha oração, mas a gente não vê e não ouve. Eu era professora da Universidade Federal do Pará, e nós estávamos num dia de um evento para professores, e lá na escola onde eu era lotada, né, eles serviam sempre lanches, né, no break, né, eles chamam de coffee break, no intervalo. Então, eles serviram, sabe o quê? Chama arroz, em alguns lugares chama galinhada, lá para nós, em Belém, era arroz com galinha. Irmãos, quando a gente saía do auditório e abria a porta do auditório, vinha aquele cheiro da refeição, do alimento, sabe? E eu conhecia muito bem aquele cheiro. Minha boca começou a salivar. E eu já tinha pedido repetidas vezes para o Senhor para que ele me desse nojo. E ali começou um embate terrível. E ali, para mim, olha só como é o pecado. Não tinha ninguém da minha família, não tinha ninguém conhecido, e ninguém ali sabia do que eu tinha conversado com o Senhor. E eu disse na minha mente para o Senhor, disse: Senhor, só mais esta última vez. E eu peguei o pratinho e coloquei a primeira colher na minha boca. Quando eu coloquei a primeira colher na minha boca, saborosíssimo, e eu comecei a mastigar. Irmãos, ali onde é a área, é um hallzinho, antes do auditório, né, longe do auditório, mas próximo ao hall, aquele hall, tinha os banheiros. Eu saí, eu larguei o pratinho em cima da mesa, uma colher apenas, larguei o pratinho em cima da mesa e eu saí correndo para o banheiro. Irmãos, quando eu tenho vontade de vomitar, eu não consigo vomitar, não existe essa possibilidade de eu vomitar sem colocar o dedo para provocar o vômito e vomitar. Não existe, eu só vomito dessa forma. Neste dia, eu corri para o banheiro, eu só deu tempo de eu levantar a tampa do vaso sanitário e jorrar para fora. Depois eu fechei ali a porta do banheiro, eu me tranquei e chorei muito ali de alegria, porque o Senhor havia cumprido ali, ele respondeu a minha oração ali. Então, o Senhor Deus, ele tem feito maravilhas na minha vida. Maravilhas. E
Eu só tenho a agradecer ao Senhor Deus pela sua fidelidade. Nós precisamos ter total consciência de que os dias que nós estamos vivendo agora, e nós temos contemplado acontecimentos que estão culminando, estão afunilando de tal forma, eles estão indo assim, ó, estão afunilando de tal forma que nós precisamos, mais do que nunca, lembrar que o sumo sacerdote ainda está ali no Santíssimo. Ele ainda está lá, mas não vai estar por muito tempo. Nós não vamos saber quando o sumo sacerdote vai sair, não estará mais lá. E é por isso que nós estamos hoje tendo a oportunidade, no grande dia da expiação, nós estamos tendo a oportunidade de apresentar tudo isso diante do nosso Deus, para que nós abandonemos. E para abandonar é com o poder de Deus, é somente pelo poder de Deus e, claro, com a cooperação nossa. Que o Senhor Deus nos ajude a tomar as decisões que nós ainda não tomamos. Que o Senhor Deus nos fortaleça. Que o Senhor Deus não permita que saia de diante dos nossos pensamentos nenhuma das questões que são vitais para a nossa salvação, para a nossa vida eterna. Que nós possamos, e queridos, muito importante, tudo que nós refletirmos é para nós. Não podemos impor, nem ficar persistentemente insistindo com outras pessoas. Eu e meu esposo, nós já fizemos muito isso com os nossos filhos, não funcionou, trouxe resultados muito tristes para a nossa família, e hoje, depois de muitos anos, nós aprendemos que a decisão ela é individual. Então, que o Senhor Deus nos ilumine, nos fortaleça, que o Senhor Deus nos ajude a perseverar no caminho estreito da reforma de saúde. Não é, irmãos, o caminho da reforma de saúde não é um caminho largo, nunca foi, nunca será. Mas é o melhor caminho. É o caminho em que, lá no final dele, nós encontramos vida e não encontramos morte. Que o Senhor Deus nos fortaleça. Amém? Oremos. Santo Pai, Senhor Deus, Criador, nosso mantenedor, nosso amigo, Supremo Criador, aquele que vive, que reina para todo sempre. Estamos aqui, Senhor, na condição de teus filhos. Estamos aqui em posição de submissão, de dependência. E estamos aqui, Senhor, reconhecendo que temos pecado contra o Senhor. Temos pecado na questão da alimentação, Senhor, porque não temos feito o Senhor, não temos entronizado o Senhor no trono do nosso coração. Ainda colocamos o eu maligno, como sendo aquele que decide e não o Senhor. Estamos aqui confessando este pecado e clamando ao Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai querido, nos ajude, porque o socorro só vem do Senhor. Erguemos neste momento os nossos olhos para o monte e vemos e sabemos que é dali, é só do monte que vem o socorro, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Por favor, Pai querido, em nome e por amor do nosso amigo, nosso irmão, o nosso tudo, Jesus Cristo, ouve essa súplica. Nos ajude a vencer. Nos conceda o poder para vencer. Porque somos frágeis, Pai, e o inimigo tem nos tentado. Mas o Senhor pode nos dar poder para vencer. E é isso que clamamos agora. Seja qual for o pecado, nos dê o poder para vencer. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor já escutou a nossa oração. Porque a tua palavra, porque o Senhor, a tua palavra viva do Senhor,
tem se cumprido na nossa vida. E pode fazer realizar muito mais, porque a tua palavra é vida, e vida em abundância. Salva-nos de nós mesmos, Senhor. Nos ajude a caminharmos em novidade de vida, para que sejamos verdadeiras testemunhas do Senhor até que Jesus volte. Obrigada, Senhor, por estas oportunidades. Em nome de Jesus. Amém.